Fala, cá. Eu tentei fazer US$ 300 em 7 dias aplicando essa estratégia, né, que é a estratégia de CPA desejada no Google, como afiliado, claro, lá na gringa, claro. E eu não sabia que ia acontecer isso, né? Mas vamos ver o que aconteceu. Eu vou mostrar aqui para vocês o conceito da coisa. Bom, turma, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui. A gente vai falar essa semana de CPA desejado. Por que essa semana? Porque eu acho interessante a gente entender o contexto e todo o processo para você ficar por dentro de tudo, né? Cara, você não precisa pagar curso para você entender aqui, principalmente curso caro. Então a gente vai criar uma playlist aqui para você entender todo o processo e colocar em prática sem precisar investir em cursos caríssimos. Bom, vamos lá. Eu, particularmente, eu fiz dessa forma, tá? E assim, às vezes a gente faz, né? E como que vai acontecer, a gente não consegue calcular a rota, né? Então aí a gente vai ajusta ali no meio do caminho. Então como que eu faço, né? O que é que eu tô fazendo, né? Como que eu vou fazer se acertou, se não acertou ali o processo? Mas vamos lá, hoje a gente vai entender o conceito da coisa, de CPA desejado, né? E basicamente o primeiro ponto é até meio óbvio, tá? Para quem não sabia disso, CPA não é uma estratégia de venda. Porra, Nando, o que é isso, cara, que você tá falando? Gente, basicamente é o seguinte. Ó, CPA é uma estratégia de lance, igual a maximizar clique, igual a CPC manual, igual a outras que tem. Mas vamos lá, deu para entender. Então, ela não é uma estratégia de venda, ela é uma estratégia de lance que requer você fazer testes. Então, você vai testar, entendeu? Agora sim, peraí, Nando, partindo dessa premissa, como que é que ela funciona? Vamos lá, é sobre isso que eu vou explicar aqui. Bom, a estratégia de lance automática, né, que a gente chama de CPA desejado, é uma estratégia automática, onde você define um valor, né, que você quer, né, pagar. Você está disposto a pagar por uma conversão, ou por mais de uma, vamos dizer assim, né? Que é como se fosse uma conversão de venda ou lead, né? Que também você pode usar para lead. Mas a gente traz para a nossa pegada aqui de afiliado de vendas, né? Então, uma venda é uma conversão. Então, eu digo para o Google, tá aqui tanto, e eu quero que você traga uma venda para mim a partir desse valor, ou uma ou mais, né? Então, o Google vai ali usar, né, claro, a IA, né, que hoje está muito mais avançada, e é por isso que hoje a gente pode começar uma campanha do zero com essa estratégia, né? Porque de fato, por mais que ela rode, demore mais para rodar, porque é uma estratégia diferente, e ela rode mais devagar, porque é uma estratégia diferente, mais qualificada, né? É importante que você entenda que sim, dá para rodar. Agora tem alguns poréns que a gente vai falar aqui no decorrer aqui das nossas aulas, tá? Então, essa estratégia, ela vai ser uma estratégia que a inteligência, né, a IA, vai fazer o processo para encontrar ali as melhores estratégias para você vender, o melhor público, né? E assim, claro, o lance vai ser diferente. Né? Tanto ela vai buscar como ela vai otimizar ali os lances para tentar encontrar o seu objetivo. No caso aqui para nós seria uma venda, né? Como afiliado, tá? Então fica essa deixa para vocês. Aí aqui o ponto é o seguinte: é importante entender o conceito, a teoria, né? Depois a gente vai para a prática, claro. É importante você entender, você ter a junção de teoria, prática e teste, né? E repetição e melhora vai fazer, claro, com que você tenha mais resultado. Então isso é meio óbvio, tá? E é assim que a gente faz aqui, tá? Não tem muito segredo. Ah, Nando, me dá um caminho mais curto. Não. O caminho é esse, tá? Aqui o Google vai buscar leilões de pessoa com perfil comprador, gente. Isso aqui é parte, tá? E o que seria isso? O que seria isso, Nando? Assim, contextualize pra gente. Basicamente é o seguinte. A pessoa vai buscar algo e tem a pessoa A e a pessoa B. A pessoa A vai buscar o nome do produto, que pode ser, não sei, Mitolin, né? Vamos trazer Mitolin. A pessoa A, ela nunca gastou o cartão, ela nunca comprou nas redes sociais, ela nunca comprou através de parceiros do Google. E a pessoa B, ela vai procurar Mitolin também, só que ela já tem um cartão cadastrado no console, no Pay do Google, já está afinado, já fez compra em algumas plataformas, trazendo para o Brasil, Mercado Livre, trazendo para a gringa, eBay, entendeu? Então, esse comportamento que vai, de fato, trazer uma boa variação para o Google te colocar em leilões de pessoas que têm perfil de compra. Então, basicamente é assim. É por isso que é uma estratégia diferente, onde o Google faz essa otimização de lance e te coloca em leilões onde tem pessoas com perfil de compradores. Mas vamos seguir aqui. Bom, então basicamente funciona assim, tá? Aqui, a campanha... Tá até errado aqui, ó, gente. Aqui a campanha, ela demora mais para rodar. Isso é normal, gente, tá? Ah, não, da minha rodou no outro dia. Show. Mas normalmente demora 3 a 4, 5, 6, 7 dias, tá? Pelo menos baseado nos nossos testes, tá? É claro que cada caso é um caso. Se você solta muito a sua campanha, se você aumenta muito o valor do CPA, você vai pagar um CPC absurdo, né? Aí não faz sentido o teste, tá? Porque tem que fazer sentido, mas na hora da criação de estrutura e colocação de valores, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Porque eu sei que vai ter algumas pessoas que vão falar sobre isso. Gente, não, comenta aqui abaixo esse tipo de conteúdo. Cronologicamente, né? Aula 1, aula 2, aula 3, assim, mais aprofundado, direto ao ponto, né? Faz sentido. Só deixa um comentáriozinho sim, ou deixa um ok, tá? É pra gente entender que tá dando certo, né? Esse conceito assim. Então a gente vai deixar a playlist aqui abaixo. Né? Se gerar dúvida, a gente tem um grupo para ajudar. Você pode tirar dúvida aqui também nos comentários, tá? Bom, deu para entender, né? Vamos lá.
Aqui a campanha demora mais para rodar, tá? Então ela roda lentamente, mais lentamente. O CPC normalmente é maior devido ao leilão ser mais qualificado. Lembra que eu falei para vocês, da pessoa A e a pessoa B? Entendeu? Então o Google vai de fato procurar pessoas com perfil de comprador. Então quando o Google procura pessoas com perfil de comprador, normalmente é mais caro o CPC, tá? Isso é prático. O que, é que você pode fazer? Você pode limitar o CPC. Então tem uma estratégia que a gente consegue limitar. Que a gente vai falar nas próximas aulas, tá? Então basicamente funciona assim. Então ela vai rodar, vai demorar para rodar um pouco mais, devido a ser um público, ser um leilão mais qualificado. Ela vai rodar mais devagar no decorrer ali de 1, 2, 3, 4, 5 meses. E normalmente o CPC é um pouco, tem uma variação. É claro que não é 100% o fato que eu estou falando. Mas normalmente tem essa variação. Aumenta um pouquinho o valor do CPC nessa estratégia devido ao leilão barra público ser mais qualificado. Então é meio óbvio, né? Assim, então se você está começando ali ainda, você tem que entender o processo aqui total. Então pega todas as aulas. Eu não sei em que momento você está vendo isso aqui. Vê lá, ó, conceito, como que aplica, o que é que eu faço, o que é que eu não faço. Vai aqui abaixo e pega essas aulas que você não vai precisar pagar curso caríssimo, tá? Bom, simplificando, basicamente na teoria, você teria menos cliques para fazer mais vendas, tá? Partindo dessa premissa, tá? Se eu estou num leilão mais qualificado, se eu estou pegando um público mais qualificado, se eu estou pagando um CPC maior um pouquinho, então, simplificando, na teoria, tá? Ah, não, eu vou vender se eu fizer isso aqui, talvez sim, talvez não. A probabilidade aumenta quando você tem mais consciência do que você está falando e quando você consegue aplicar o que de fato a gente mostra aqui. E isso no decorrer do tempo, tá? Você vai entendendo a filosofia com o tempo. Tá? Aí sim, na teoria teria menos. Oh, desculpa, na teoria você teria menos clique para fazer mais venda, tá? Que é basicamente o conceito disso aqui. Quando começou essa estratégia aqui, de maximizar, desculpa, de CPC desejado, antes, 1 ano, 2 mais ou menos atrás, por aí. Tá? O conceito que o Google dizia era, você precisa de mais dados, você precisa de volume de dados barra conversão para você ter uma probabilidade maior da sua campanha dar certo. Só que nesse último ano, né, a inteligência ela avançou muito rápido. Então você consegue fazer isso, você consegue criar uma campanha do zero e de fato ter resultado nessa estratégia. Então fica a dica, vamos continuar aqui. Bom, vamos lá, Nando. Como que calcula, né? Como que você tem uma média, né? É importante vocês entenderem isso, que é para vocês, na hora de criar a campanha lá na frente e começar a fazer testes, você tem uma visão, ó. Peraí, eu vou lá ver como que faz. Aí você vem aqui na primeira aula, aqui, né? Na aula de conceito, que você entender, tá? Ó, como que calcula? A gente aqui deve considerar a meta, né? Na verdade, a minha meta, no caso aqui, não é a sua. Você pode ter isso como mente, tá? A meta. Eu devo considerar a meta de lucro e o valor médio da conversão, tá? Se isso ficar muito complexo, vocês perguntam, tá? Mas o valor inicial, ele pode ser, por exemplo, 50% do lucro na média da venda, tá? Nando, simplifica. Basicamente é o seguinte, tá? Trazendo aqui para dados mais usuais, vamos dizer assim, mais simples. Tá? Normalmente eu coloco o valor médio da comissão. Então vamos lá, vamos levar para a gringa, né? Normalmente lá na gringa, uma venda é em média 100, 120 dólares, que vai dar ali 100, 600 reais cada venda, né? Então, qual que é o perfil que eu faço? Na hora da criação, eu coloco isso pro Google. Google tá aqui 600 reais. É claro que depende de produto para produto. E quando a gente entrar na pauta de criação de campanha, de testar produtos em alta, produtos novos, vocês vão entender mais na prática, tá? Mas basicamente eu coloco 600 reais no CPA. Então eu digo, Google, tá aqui 600 reais, eu quero que tu me traga 2 vendas. Para mim tá ótimo. Por quê? Porque se ele me trouxer 2 vendas, dá 1.200 reais. Então eu tenho 100% de lucro. Nem é 50 que foi o que eu coloquei aqui, tá? Mas normalmente eu gosto de trabalhar assim, tá? Aí é o meu perfil, o cara calcula o seu. Nando, pra mim 50% tá bom. Pra mim eu prefiro que seja assim. Se eu coloquei 600, eu digo, Google, eu quero que tu me traga 2 vendas nesse perfil de CPA. Então tá aqui 600 reais, mas eu quero que tu... Ele pode trazer menos? Claro que pode. Ele pode trazer mais? Claro que pode. Nunca é uma matemática exata. Tá? Lembrando que a gente tá trazendo, a gente tá tratando de uma ferramenta, onde ela usa inteligência, então não tem. E aí fica aquela questão do teste, tá? Então, posso começar assim? Pode ser uma boa sacada pra você começar, tá? Pode ser uma boa sacada. Então, basicamente, faz esse cálculo óbvio e simples e vai pra cima, né? É claro que aqui também tem a questão do CPC, mas a gente chega nisso mais lá na frente, tá? Bom, quando usar, né? O Google antes falava, como eu falei pra vocês, há um minuto atrás, que você precisava de dados, né? Hoje não, tá? Hoje, devido à evolução das IAs, a gente consegue rodar com a campanha zerada, né? Aquela campanha que você tira. Normalmente, tá? Quando você usa um pixel que já tem conversão, é melhor. Normalmente, quando você usa uma conta que tem dados, é melhor. Mas conta zerada também, quando eu falo conta zerada, é aquela conta nova que você cria, né? Que é o que é mais importante. Conta nova, campanha zerada em CPC, ou em CPA desejado, ela tende a dar muito bom, tá? A dar muito bom. Você só tem que entender o conceito da coisa, que é o que a gente está falando aqui, o que a gente vai falar no decorrer dessa semana, tá? Então, cara, isso aqui para escalar é a chave, tá? Na minha opinião, hoje em dia, quando você, eu não sei, aqui eu falo com diversas pessoas, com quem está começando, tem pouco resultado, com quem quer escalar. Então, quando você já tem uma campanha que está fazendo sentido, para escalar isso aqui faz muito sentido. Por mais que você, agora, aí você tem que entender o processo que a gente falou aqui sobre
né, sobre leilão, sobre um pouquinho CPC um pouco mais alto. Você consegue usar a estratégia de portfólio, que a gente vai falar mais na frente, onde você limita, né, o valor. Ah, não, eu não quero pagar tanto, não está fazendo sentido eu pagar tanto no CPC se eu não estou tendo a conversão. Por mais que essa estratégia é uma estratégia que eu preciso de menos cliques para fazer mais venda. Então você entende que você precisa entender o processo passo a passo, e basicamente esse conteúdo aqui é para a gente aprofundar isso, sem você precisar ficar pagando cursos aí de CPC bombado, CPC não, desculpa, CPA no Royce, CPA bombado. Cara, não precisa. Se vocês verem isso aqui, vocês já vão começar a entender, tá? E vocês vão ver como é bem legal, tá? Se vocês entenderem esse processo, tá? O que é importante aqui, que eu coloquei aqui como importância, tá? Isso aqui é importante. CPA desejado não é a melhor estratégia, nem a pior estratégia. Ela é basicamente uma variável, uma variação de estratégia de lance dentro do Google para você fazer uma variação de teste. Então você vai fazer teste, como a gente faz aqui. Então, normalmente, por exemplo, no meu caso aqui, tá? Ó, gente, não me exclui o que já tá dando bom, tá? Vamos fazer uma variação aqui bem rápida pra gente encerrar isso aqui, tá? É o seguinte, quando eu vou criar uma campanha, às vezes eu gosto, baseado no produto, aí vem questão de dados do produto. Eu gosto de criar em algumas estratégias. Então, eu faço uma estratégia de CPC, maximizar, não, na verdade, CPC manual, maximizar clique e CPA desejado. Então, eu identifico o que é que vai ser melhor ali para mim rodar. E partindo dessa premissa eu vou, ó, e eu foco, então eu dou mais veracidade àquela campanha, tá? Mas essa deixa é muito importante, tá? E na próxima aula aqui, deixa eu só ver o que aqui. A gente vai falar de estrutura de campanha, então é muito importante. Então eu te vejo na aula de amanhã. Não deixe de se inscrever. Você pode também entrar no nosso grupo para você ser avisado das nossas próximas aulas. A gente vai aprofundar isso aqui essa semana. Vou deixar a playlist aqui, que eu não sei qual momento vocês estão vendo, né? Então, ó, te vejo amanhã. É sempre um prazer trocar uma ideia. Valeu, tchau, tchau.